Olá pessoal, Newton Gomes da CPA, uma empresa de informações empresariais na legislação tributária, na legislação societária, na legislação contábil e também na legislação trabalhista e previdenciária. Muito bem, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho de um tema bastante espinhoso, né? Bastante que a gente não gosta muito, que é aumento de impostos. Né? Deixa eu explicar bem o que aconteceu. O Ministério da Fazenda, o atual Ministério da Fazenda, que é o Ernesto Guardia, lá, etc., ele preparou um trabalho de 97 páginas que está disponível lá no... Se colocar no Google lá, já aparece. Que se chama Panorama Fiscal Brasileiro. Esse trabalho foi preparado pela equipe do Ministério da Fazenda e, segundo a notícia, ele foi apresentado ao gabinete, lá o esquema de transição da economia do novo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Isso foi entregue ao Paulo Guedes, que é o economista-chefe lá da equipe de transição. E fala, olha, a nossa opinião a respeito da situação fiscal, do panorama fiscal brasileiro é essa. É realmente um estudo bastante interessante, etc. Tal, né? Claro, mas muito técnico. Eu recomendo a leitura para quem se interessar. Mas uma coisa é certa, esse trabalho ele traça 3 cenários para esse panorama fiscal brasileiro. Primeiro cenário, o país não consegue fazer as reformas, nem a previdenciária, nem a tributária, nenhuma outra. Segundo cenário, com reformas, ele faz essas reformas e só. Agora, o terceiro cenário é com reformas fiscais, faz previdenciária, faz tributária, faz as reformas, mas além disso, ele aprova algumas medidas microeconômicas. Essas medidas microeconômicas, né, elas estão previstas não nas reformas previdenciária ou tributária, mas estão previstas em outros procedimentos que o Ministério da Fazenda recomenda para o novo governo. Muito bem, então eu selecionei algumas sugestões. Tem mais do que isso, se por caso a gente volta depois. Eu selecionei 10 sugestões que os técnicos do Ministério da Fazenda deram à equipe de transição chefiada lá pelo Paulo Guedes, para que depois submeta isso ao novo presidente. Então, deixo lembrar quais são esses 10 exemplos. Primeiro, tributação da pessoa jurídica de serviços profissionais, aquele esquema do presumido e arbitrado, mas a base de cálculo hoje é 32%, quem trabalha sabe, vai para 40%. Segundo, o juro de capital próprio tem uma redução gradativa da possibilidade de lançar como despesa o juro de capital próprio. Hoje nós temos limites, certo? Esses limites vai diminuindo, até um ponto ele vai ser totalmente revogado 3, 4 anos depois. Segundo, tributação de lucros distribuídos e dividendos. Tenho te falado muito a respeito disso, é uma das sugestões. A alíquota de 15%, como era lá em 95%, e não há faixa de isenção. Bom, quarto, criação de uma alíquota adicional de 35% na pessoa física. Nós sabemos que a tabela da pessoa física vai até 27,5%. O que está sugerindo? Que cria-se uma alíquota nova para os rendimentos acima de R$300 mil anuais. Muito bem. Quinto, imposto de renda sobre a letra de câmbio agrícola e a letra de câmbio imobiliária, que hoje é totalmente isento, com 15% de tributação. 6. Imposto de renda de aplicações financeiras, elevar a tabela regressiva, né? Na aplicação financeira tem uma tabela regressiva, que quanto maior o tempo de aplicação, menor a tributação. Então a ideia, como está dito aqui, é elevar a tabela regressiva, o que representará 5 pontos percentuais de aumento da arrecadação. Sétima sugestão, nova contribuição previdenciária. Os tomadores de serviço por cooperativas de trabalho terão uma contribuição de 15%. Eu não sou dessa área previdenciária, mas eu tenho a impressão que já existia isso no passado.
parece que seria rememorar um tipo de coisa que já existia no passado. Oitava sugestão, tributação de heranças e doações. Existe uma limitação da isenção, certo? Tudo indica que é um aumento da tributação sobre heranças e doações, né? Nós sabemos que a alíquota máxima pela Constituição hoje é de 8% para todos os estados. Então a ideia seria aumentar essa tributação sobre heranças e doações para ficar compatível com outros países da OCDE. Bom, a nona sugestão seria na área do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, né, que seria uma redução de 30% para 15% do limite de compensação do prejuízo fiscal e também na base de cálculo negativa da CSLL, né? Hoje, você pode compensar um prejuízo fiscal na área do IRPJ ou um resultado negativo na área da CSLL até 30% do resultado positivo que você tem no período. Pelo que eu entendi aqui, esses 30 vai cair para 15, né? Que já é tal. E, finalmente, a 10ª sugestão seria a tributação do direito autoral e de imagem, direto da base de cálculo. Bom, nós sabemos bem o que acontece com isso, né? Pega a questão dos jogadores de futebol, por exemplo, né? Eles fazem aqueles contratos milionários com os clubes, separa aquilo que seria, digamos, o salário, depois tem a arena e depois tem a imagem. E ele recebe algo pela imagem, um valor mensal pela imagem. Ora, essas pessoas, elas fazem uma empresa do lucro presumido, por exemplo, e acaba presumindo o lucro no valor recebido como direito de imagem em 32%. A ideia é direto na base de cálculo. Então, se o camarada receber 100 mil reais, um jogador, por exemplo, 100 mil reais de direito de imagem no mês, se ele estiver no lucro presumido, hoje o que ele faz? Ele presume 32% e depois aplica a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, que hoje é 15%, mais adicional e mais a contribuição social. Então, o que se está pretendendo aqui? Você pega aqueles 100 mil e não aplica ali o percentual de presunção de 32%. Você pega direto no total. Quer dizer, a tributação vai incidir, se for imagem ou direito autoral, diretamente nos 100 mil reais. Não seria possível aplicar nesse valor o percentual de presunção, nesse caso de 32%. É realmente uma diferença muito grande. Muito bem, gente. Então, essas são algumas, note bem, né? Não são todas as sugestões. Algumas sugestões do Ministério da Fazenda, por exemplo, elas batem lá no Simples, na questão da tributação do Simples, da opção pelo Simples, tal. E também outras sugestões que estão sendo usadas lá. Mas, de qualquer forma, eu escolhi 10 das sugestões, que são as mais comuns, que vai atingir mais pessoas, para nós termos uma ideia do conteúdo desse documento. Eu volto a repetir, eu sugiro a leitura desse documento. São 97 páginas, tem muita estatística, muitos quadros lá, mas tem essas partes aí da tributação. Panorama Fiscal Brasileiro, jogou no Google, aparece 97 páginas lá, e aí você pode selecionar a parte que for mais interessante ou menos interessante. Agora é bom lembrar, claro, né, que nós estamos na iminência da posse do novo presidente da República que foi eleito aí, o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro já tem declarou por toda a sua campanha, e inclusive tem falado várias vezes, que ele não quer aumentar tributos. Ele não admite o aumento de tributos. Inclusive, em algumas áreas está falando em reduzir a tributação da pessoa física, reduzir as alíquotas da pessoa jurídica. Tudo isso, por enquanto, só está falando, não tem nada efetivo. Então, o que acontece? Essas 10 medidas que nós comentamos muito rapidamente, todas elas, qual é a consequência? O aumento de tributo. Seja aumento
do imposto de renda da pessoa jurídica, seja aumento do imposto de renda na fonte, seja aumento da contribuição previdenciária, enfim. Todas essas 10 hipóteses, sem dúvida nenhuma, ela contempla um aumento tributário, exatamente para tentar, né, resolver aquela questão do déficit que nós temos aí, que é monstruoso, de 139 bilhões. E isso está naquelas sugestões já lá no trabalho, no meu modo de entender, bastante interessante, que é o panorama fiscal brasileiro. Mas, como eu coloquei aí, nunca é demais lembrar que o novo presidente tem dito várias vezes que não vai aumentar imposto, não pretende aumentar tributo, não pretende fazer isso. Quer dizer, então, me parece que essas sugestões que estão sendo dadas pelo Ministério da Fazenda, todas elas embasadas, estatística e tudo, elas evidentemente não serão consideradas, pelo menos de imediato, pelo novo presidente, né? Porque ele tem aí um compromisso político a respeito de não aumentar a carga tributária no Brasil, que, diga-se de passagem, já é bastante significativa, é bastante alta. Nós estamos aí com 32%, 33% do PIB, do Produto Interno Bruto. É realmente um valor muito alto, né, que inclusive tem feito com que o Brasil se desponte aí como um dos países que mais tributam, que mais cobram tributo. Mas é que nós temos aquele problema de cobrar pouco tributo sobre a renda e a propriedade e, ao mesmo tempo, cobrar muito tributo sobre o consumo, né? Aquela história que nós temos discutido aqui dos vários projetos de reformas tributárias que estão correndo por aí. Muito bem, gente. Então, aí está a questão do aumento dos impostos, das ideias, das sugestões que foram dadas pelo Ministério da Fazenda naquele documento Panorama Fiscal Brasileiro. Muito bem, a gente continua estudando essa matéria, então logo tenhamos novidade, a gente volta a conversar no próximo vídeo. Eu agradeço a atenção de todos, espero vê-los num próximo vídeo a respeito desse grande tema que é a reforma tributária. Muito obrigado.